Meus queridos, é um prazer estarmos novamente transmitindo a palavra de Deus e desta feita nós queremos começar propriamente entrando no livro que propomos estudar, o livro de Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas. E conforme na última apresentação nós fizemos um gráfico, uma linha do tempo, começando com Abraão. Eu creio que para termos um entendimento melhor da epístola, nós temos que começar com Abraão. Se vocês se lembram, a palavra-chave quando falamos de Abraão, 2100 anos antes de Jesus, nós falamos sobre a promessa. Porque em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, plural, como se falando de muitos, porém como de um só, e o seu descendente, que é Cristo. Então, a história começa com Abraão e a promessa. Deus fez a promessa a Abraão que justificaria pela fé os gentios. No capítulo 3, ainda no versículo 7, diz assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que o Evangelho que ele prega, o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha sido alguma coisa que ele aprendeu do homem, e ele não foi encarregado por homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo, como nós lemos no capítulo 1, mas ele começa a história da pregação do Evangelho dizendo que Deus é quem pregou primeiramente o Evangelho a Abraão, e quando ele pronunciou que bendita seria todas as famílias da terra a partir da bênção de Abraão. Então, a fé que Abraão teve foi a resposta que ele deu ao chamado de Deus, e esta fé foi imputada a Abraão como justiça, como está no capítulo 3, verso 6, que diz: E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, um resumo do Evangelho, ou melhor, da Epístola aos Gálatas, é falar que o Evangelho da graça de Deus é a justificação pela fé. Vamos lembrar que depois de 430 anos de que Deus falara a Abraão, Deus deu a lei através de Moisés. Mas foi depois de 430 anos, conforme está escrito aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 3, ainda, que diz assim: E isto digo, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, a lei que veio 430 anos depois não anula a promessa. A promessa é da justificação pela fé em Jesus Cristo, a pessoa recebendo o Evangelho da graça de Deus, que é a graça imerecida, o favor imerecido de Deus. Nós vamos lembrar aqui que Paulo introduz uma coisa interessante sobre a fé no capítulo 4,
ele diz o seguinte, mas antes que viesse a fé, aliás, estamos no capítulo 3 ainda, versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. É interessante essa expressão, antes que viesse a fé, porque no versículo 25 ele vai dizer o seguinte, mas tendo vindo a fé, então Paulo mostra claramente que com Jesus Cristo vindo, morrendo na cruz, sendo sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, isto é a base do Evangelho da graça de Deus e é a base da nova aliança em Cristo, a fé estava prometida e a fé agora veio. Agora, então nós não estamos mais no período da lei, Paulo entende bem isso, porque a fé veio e começou uma nova época, uma nova estação no plano de Deus. Então nós temos a fé vindo através de Jesus Cristo. E se observarmos no ministério de Jesus, quando todas as pessoas que chegaram a ele e foram curadas, elas foram curadas pela fé. E as pessoas que foram perdoadas, elas foram perdoadas pela fé. A fé veio com Jesus. E isso veio depois de que a lei tinha sido dada, e agora Paulo fala que nós não estamos mais debaixo da lei. Verso 23, do capítulo 3 ainda. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nelas encerrado, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então, todos os judeus, desde Moisés até nos dias de Jesus, eles estavam debaixo da tutela da lei, esperando que essa fé, que de futuro havia de ser revelada e que foi revelada em Jesus Cristo. Então, é de suma importância nós entendermos isto, que passa de uma época de viver sobre a lei para viver agora sobre a graça mediante a fé, como Efésios nos ensinou no capítulo 2, versículos 8 a 10, dizendo que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, mas é pela fé, a fé que nós recebemos. E aos Coríntios, Paulo fala que Deus repartiu com cada um uma medida de fé, exatamente para respondermos à mensagem da graça. E na discussão que Paulo tem aqui na epístola, por causa da influência dos judaizantes que estavam interferindo na vida da igreja, Paulo chega à conclusão dizendo assim, agora nem a circuncisão e nem a circuncisão é alguma coisa. Diz assim, no capítulo 5, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, vamos deixar bem claro este ponto, que é pela fé, não é pelas obras da lei, é a fé em Deus. E Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, pela fé. Então, Paulo relembra os Gálatas como foi que o Evangelho chegou a eles. E lembra que eu disse na introdução que há
18 perguntas no livro de Gálatas e seria importante nós marcarmos essas perguntas e podermos ter a resposta que Paulo, a palavra de Deus, dá sobre essas respostas. Então, exatamente aqui no capítulo 3 agora, que Paulo vai falar da fé, ele faz uma das perguntas. A quinta pergunta é esta aqui. Nós não falamos nas anteriores, porque o assunto, eu estou trazendo uma introdução sobre a fé, e nós vamos começar com a pergunta de número 5 que Paulo faz. Capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É uma pergunta. Quem vos fascinou? Se Jesus Cristo foi exposto diante de vocês, eu acho interessante essa palavra de Paulo, porque eu creio realmente que Paulo, quando fazia a exposição da morte de Jesus Cristo, do Evangelho da Graça, era vívido para ele a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados, pelo pecado de todo mundo, a morte de Jesus Cristo como substituição da nossa própria pessoa, a troca que Deus fez na cruz para nos beneficiar, Ele nos dando a sua graça e levando o nosso pecado, nos dando a cura e levando as nossas enfermidades e assim por diante. E Paulo então está intrigado aqui, dizendo: quem vos fascinou? É a pergunta. Pois que Jesus foi exposto diante de vocês como crucificado. Quero apenas, agora a outra pergunta, número 6. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta. E a resposta seria óbvia. Aqueles crentes, que na maior parte eram gentios, que não tinham recebido nenhuma influência da lei, eles receberam o Espírito Santo porque ouviram e creram na palavra de Deus. E Paulo continua e faz a 7ª pergunta no versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, 2 coisas aqui importantes. Primeiro, que a vida cristã começa no Espírito, quando nós, pela fé, cremos em Jesus e nascemos de novo. A vida espiritual começa no Espírito. E a segunda coisa é que Paulo fala assim: vocês nasceram no Espírito, começaram no Espírito e agora estão querendo se aperfeiçoar na carne. E ele está se referindo às obras da lei. Então, vamos entender isso, que as obras da lei era aquilo que a pessoa podia fazer por si mesma, na sua própria força, na força do seu braço, na força da carne, como nós entendemos. E Paulo diz assim: vocês começaram no Espírito e agora estão querendo se aperfeiçoar na carne pelas obras da lei. E Paulo faz a outra pergunta dizendo assim: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se é que na verdade é em vão? Ele está dizendo: vocês sofreram por ouvir a palavra da fé, por aceitar a mensagem da fé. Houve uma certa perseguição no início, e foi em vão isso. E Paulo faz então a 9ª pergunta no versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta tem que ser pela pregação da fé. Crendo, eles eram salvos, crendo, eles eram cheios do Espírito Santo, crendo, eles eram curados, crendo,
eles eram prosperados em todos os sentidos da vida. Era a fé que Paulo fala, que estava lá no início com Abraão. Abraão creu e isto foi imputado a ele como justiça, e os da fé é que são filhos de Abraão, e que o herdeiro das promessas feitas a Abraão é Jesus Cristo. E agora a pregação de Jesus Cristo, com Jesus Cristo veio a fé. E eles, pela fé, então estavam respondendo a essa mensagem e sendo salvos. E nesse pequeno trecho aqui do capítulo 3, de 1 a 5, já seria suficiente para nós dizermos que não temos mais nada com a lei, que a nova criação, o resultado da nova aliança é nossa filiação com Deus pela fé, é a nossa filiação, vamos assim dizer, a Abraão como pai da fé, e que tudo na nossa vida agora depende da fé. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas a fé que procede do amor. Então, meus queridos, uma das preocupações de Paulo com todas as igrejas era a de saber que todos os crentes deviam estar alicerçados na fé. Ainda hoje eu estava lendo Paulo aos Tessalonicenses e o cuidado que ele tem por aquela igreja. Ele ficou ansioso o tempo que ele ficou ausente de Tessalônica, e ele disse: eu temia que o enganador pudesse enganar vocês e vocês se desviarem da fé. E Paulo está enviando Timóteo aos Tessalonicenses, dizendo que ele iria para exortá-los na fé e suprir qualquer necessidade que eles tinham na fé. Paulo, escrevendo a Tito, ele recomenda que os mais idosos, os que deviam ocupar o cargo de bispo na igreja, eles deviam ser sadios na fé. É tão importante esta mensagem para os nossos dias, porque quando nós estamos nessa situação de isolamento, ouvindo as notícias má do que tem acontecido no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e em todo o mundo, a fé é aquilo que vai prevalecer, é aquilo que vai nos ajudar a vencer essas dificuldades. Nós recebemos Jesus pela fé, e aos Colossenses Paulo diz: assim como recebestes Cristo, andai nele, quer dizer, andai pela fé. E vencer as provações e todas as tentações que estão vindo sobre esses dias é pela fé. Além do que, devemos lembrar a palavra que Jesus Cristo disse aos discípulos, que no fim o amor de muitos se esfriariam e ele porventura acharia fé ao voltar na terra. Sim, ele vai achar fé naqueles que se alicerçam na palavra de Deus e dão atenção à palavra de Deus de todo o coração. Nós precisamos realmente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque na revelação de Jesus Cristo nós encontramos que tudo é pela fé. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais e nós apropriamos dessas bênçãos pela fé. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo poder, de toda força, de todo ser que se move na terra e debaixo da terra,
e esse lugar é pela fé. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, eles alcançaram a justificação, como o caso de Abraão, eles foram salvos e alguns até pela fé morreram para ter uma melhor e uma superior ressurreição, como diz o texto de Hebreus. Meus queridos, eu quero neste dia apelar para que tenham todo o cuidado para preservar, para cultivar a fé simples, como de uma criança. Como Jesus disse, aquele que recebe o reino de Deus como uma criança. Nós temos que receber o reino de Deus e receber as promessas de Deus e vencer as dificuldades pela fé. Paulo tem essa preocupação com os coríntios, quando ele escreve a segunda epístola, ele diz assim: examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Então hoje é como no tempo da dispersão, na perseguição do primeiro século, os crentes se encontraram dispersos. Eles não podiam se reunir, na maioria das vezes, eles estavam sozinhos, atravessando as suas próprias dificuldades, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que eles estivessem. E conosco não tem sido diferente hoje, mas nós estamos unidos no Espírito, no propósito daqueles que nos chamou a uma só fé, a um só batismo, a um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e é alicerçado nisto que nós vamos continuar. E no arrebatamento, não importa onde nós estejamos, dispersos no mundo, aqueles que estão perseverando na fé em Cristo, eles serão reunidos com Jesus Cristo e nós encontraremos o Senhor nos ares. Que esta palavra de hoje, então, possa despertar no seu coração o desejo de você ir para a Epístola aos Gálatas e ver esse princípio, essa maravilha do que é a nossa fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício redentor, na sua obra consumada na cruz. Que Deus possa nos abençoar e que a continuação do estudo do livro possa nos trazer maior entendimento da nossa posição e da mensagem, da preciosidade, da mensagem pura e cristalina do Evangelho da graça de Deus, que Ele nos chama para justificar-nos, nos tornar justo na sua presença e para que recebamos, então, todas as demais bênçãos decorrentes daquilo que a palavra de Deus diz que são aquilo que segue a justiça de Deus. Como o próprio Jesus ensinou, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que a primeira e maior bênção da nossa restauração, da nossa salvação é a justiça de Deus que nos é acreditada porque nós cremos em Jesus Cristo. Fique com Deus. Amém.